Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos analisar a manifestação dos povos originários em Brasília, ontem, 10 de abril. Nas últimas semanas, a cidade de Brasília tem sido palco de manifestações intensas protagonizadas por povos originários que reivindicam o respeito aos direitos ancestrais e territoriais dos indígenas. Esses episódios não só chamam atenção para questões históricas e culturais profundas, mas também evidenciam a crescente tensão entre políticas de desenvolvimento e a proteção dos direitos dos povos indígenas. Em um cenário de constantes conflitos, os indígenas têm se mobilizado e invadido a capital nacional para chamar a atenção do público e pressionar o governo a adotar medidas efetivas de proteção. Este artigo analítico e crítico examina as causas, os impactos e as implicações desse movimento, contextualizando dentro do cenário político, social e cultural do Brasil atual. A mobilização dos povos originários não é um fenômeno isolado, mas sim parte de um histórico de lutas e reivindicações que remontam ao período colonial. Durante séculos, os indígenas vêm sendo marginalizados e têm sofrido invasões de suas terras, violência e políticas estatais que não reconhecem sua pluralidade cultural. A recente invasão de Brasília por esses grupos simboliza o clamor por justiça e a necessidade urgente de revisão das leis e práticas governamentais que têm colocado em risco seus modos de vida. Esses acontecimentos ganharam destaque na mídia nacional e internacional, trazendo à tona debates intensos sobre a proteção dos direitos indígenas em meio à modernização e às demandas por crescimento econômico. Contexto histórico e social dos povos originários. Os povos indígenas do Brasil possuem uma história rica e diversa, marcada por culturas milenares que se estendem por toda a América do Sul. Desde os primeiros contatos com os colonizadores, os indígenas enfrentaram desafios que incluíam a perda progressiva de territórios e a imposição de novas formas de vida. Essa trajetória conturbada contribuiu para a formação de um imaginário coletivo que, mesmo diante das adversidades, mantém firme a luta pela preservação de suas tradições e direitos territoriais. A histórica marginalização dos povos originários levou a um processo de invisibilidade social que muitas vezes se reflete em políticas públicas ineficazes. Apesar das demarcações de terras e das reservas indígenas, a realidade vivida em comunidades ameaçadas pelas invasões de agricultores e madeireiros ilegais evidencia a precariedade na efetivação dessas proteções legais. Os recentes protestos e invasões de Brasília dão um novo significado à luta indígena. Os povos originários têm optado por manifestações visíveis e impactantes na capital, longe de suas terras, para atrair a atenção dos órgãos governamentais e da sociedade civil para as injustiças que ainda persistem. Esses movimentos, que se intensificaram ao longo dos últimos meses, coincidem com um cenário político polarizado em que o discurso de direitos e proteção ambiental convive com políticas de incentivo a atividades que podem afetar negativamente as áreas tradicionais dos povos indígenas. A tensão entre desenvolvimento econômico e preservação cultural é um dos fatores determinantes para que os indígenas recorram a formas de protesto que envolvem a própria invasão de Brasília. As reivindicações dos povos originários. As demandas apresentadas pelos povos originários durante sua invasão em Brasília são diversas e profundas. Entre as principais reivindicações, destaca-se a exigência de garantia dos direitos territoriais indígenas, reconhecimento constitucional dos territórios ancestrais e a rejeição de leis que possam restringir a capacidade dos povos originários de reivindicar suas terras historicamente ocupadas. Os manifestantes também criticam a falta de ação governamental no combate às invasões de terras e à violência cometida por grupos de interesse econômico, que historicamente têm invadido áreas protegidas e demarcadas para os indígenas. Outra reivindicação central é a necessidade de uma reforma política que torne efetivo o diálogo com as comunidades indígenas. O fato de que muitos desses povos se veem obrigados a sair de sua região para buscar apoio na capital ilustra um profundo descompasso entre os centros de poder e as regiões tradicionalmente ocupadas por indígenas. Esse afastamento geográfico e cultural contribui para que as demandas não sejam ouvidas, e frequentemente, desconsideradas pelas instâncias de decisão. Em Brasília, o clamor por justiça e dignidade ecoa não apenas pelos espaços públicos, mas também nas instâncias legislativas e judiciais, onde se busca a revisão de leis e políticas que favorecem interesses econômicos em detrimento dos direitos dos povos originários. A manifestação dos indígenas também simboliza a resistência cultural e a afirmação de suas identidades ancestrais em face da modernidade. Ao ocupar a capital, os povos originários demonstram que, mesmo diante de décadas de invisibilidade e desrespeito, suas vozes podem ser ouvidas e provocar mudanças significativas no debate nacional.
Essa postura crítica e ativa tem provocado reações diversas tanto na população quanto entre os agentes políticos responsáveis pela condução das políticas públicas relacionadas à proteção ambiental e aos direitos indígenas. Desdobramentos futuros e perspectivas para a luta indígena. A invasão de Brasília pelos povos originários representa um marco no fortalecimento das lutas indígenas, com possíveis desdobramentos que podem, a médio e longo prazo, reconfigurar a maneira como o Estado brasileiro interage com essas comunidades. Dessa mobilização que reúne centenas de indígenas pelas principais vias de Brasília, muitos, claro, tratando das questões que envolvem a COP30, demarcação das terras, enfim, a gente vai trazer, inclusive, alguns registros que foram feitos, mas há informações que eles tentaram invadir a Câmara dos Deputados. Então é importante essa informação, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, alguns registros que foram compartilhados pelas redes. Os grupos de indígenas, eles alegam e reivindicam a garantia de muitos direitos, e aí chegou a ter um princípio de embate e a polícia acabou dispersando os indígenas que tentaram invadir a Câmara dos Deputados. Enfim, imagens ao vivo de Brasília. Daqui a pouco a gente vai trazer esses cortes, esses vídeos que mostram, inclusive, as manifestações feitas pelos indígenas. E essa é considerada uma das maiores mobilizações do país. Várias etnias estão reunidas, eles debatem e tratam de questões que envolvem políticas públicas para os povos originários, também a garantia de direitos. As informações indicam que essas manifestações irão até amanhã, sexta-feira, dia 11. Então, um princípio de confusão em Brasília no chamado acampamento Terra Livre. E aí os indígenas fazem essa marcha, essa passeata pelas principais vias de Brasília, capital federal, especialmente ali entre os prédios públicos. Você, Dávila, a gente tem um histórico de muitas manifestações de indígenas que acabam mal, né? Esperamos que não seja o caso dessa. É verdade, Canhato. Aliás, uma das últimas acabou com uma flechada de um segurança da Câmara. É uma coisa inacreditável. Agora, manifestações dessa podem? Depois de 8 de janeiro, isso não vai ser considerado invasão de prédio público, como atentado à democracia? Isso é um protesto considerado, entre aspas, normal, e o de 8 de janeiro não é? Qual é a dosimetria da reação às pessoas, aquelas que protestam? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não podemos esquecer que esses indígenas hoje são os maiores proprietários de terra do Brasil. Eles têm, na verdade, mais de 1/3 de toda a terra do Brasil, hoje a reserva indígena. Então, o que eles precisam, na verdade, é justamente impedir que grileiros acabem explorando reservas indígenas. Hoje nós temos centenas de minas de ouro sendo exploradas em terras indígenas por traficantes, por gente do crime organizado. O crime organizado cada vez mais abocanha um pedaço maior do território brasileiro. A Amazônia, que antigamente era um lugar, por exemplo, que tinha uma segurança relativamente boa, hoje é um dos lugares mais violentos do país. Por isso, está na hora de começar a tratar com um pouco mais de seriedade o que é a questão da posse de terra, da exploração de atividades comerciais em terras indígenas e, principalmente, o restabelecimento da ordem. Porque se você tem uma propriedade e não consegue manter a ordem, ora, temos um problema. Pois é, seguimos com as imagens de Brasília. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, alguns registros que foram feitos dos manifestantes se deslocando, porque eles estavam concentrados, segundo as informações, em uma área muito próxima ali onde ficava a Funarte. E aí, no final da tarde, eles começaram a se deslocar em direção ao Congresso Nacional, assim, carregando muitas faixas, gritando palavras de ordem, fazendo menções à COP30, também à Amazônia, demarcação de terras indígenas, apoio do governo a essas pautas e também a garantia de direitos aos povos originários. E aí teve um princípio de confusão, inclusive alguns
tentaram, em dado momento, tentar entrar no prédio da Câmara dos Deputados. Você, Cristiano Beraldo, indígenas tentando invadir prédios públicos, polícia dispersando os manifestantes. O que a gente precisa considerar em relação a mais uma manifestação de indígenas com potencial de acabar em confusão? Golpistas de cocar, arco e flecha, invadindo a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, onde as leis deveriam, pelo menos, ser feitas no Brasil. Indígenas que estavam ali dispostos a interromper o exercício pleno da nossa democracia, fazendo manifestação violenta, querendo intimidar os congressistas. Essa é a realidade. Agora, uma pergunta que eu faço, Caniato. Quantos policiais estão agora na Praça dos Três Poderes para dispersar esta manifestação? Qual o tamanho da força utilizada para impedir que manifestantes indígenas, que são, a princípio, treinados na arte da guerra, da sobrevivência, da defesa, coloquem como queiram, mas eles conhecem muito bem como atacar. Quantos policiais, quantos homens das forças de segurança estão, neste momento, na Praça dos Três Poderes, garantindo a segurança dos três prédios mais importantes da República: o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional? Porque se nós não começarmos a ter parâmetros na vida brasileira, aí realmente fica impossível, Caniato. Acabamos de falar que uma juíza colocou na rua 3 criminosos com ficha corrida que foram acusados, de forma embasada, de terem assassinado e decapitado uma mulher. Nós temos centenas de pessoas presas, inclusive idosos, porque foram considerados um grupo que atentou contra a democracia brasileira em 8 de janeiro de 2023. Pessoas que, com seus atos sem nenhum uso de arma, muitos sem uso de violência, alguns com argumentos e provas de que sequer estavam em Brasília ou na Praça dos Três Poderes quando os fatos aconteceram, sendo condenados a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. O que é que vai acontecer com os indígenas? É isso que eu quero saber. Palumbo, também é preciso considerar em relação às muitas reivindicações, principalmente na necessidade da demarcação das terras indígenas. Eles pedem celeridade por parte das autoridades, delegado. A gente tem que lembrar que o governo atual, né, ele liberou 1 bilhão aí no combate à crise nas terras. Agora, eu, como parlamentar, espero que eles não sejam presos, falo isso com muita sinceridade, que eles não sejam presos com um atentado à democracia. Eles estão ali se manifestando. Quem depredar, quem quebrar, quem cometer algum ato de vandalismo ou mesmo de violência, que responda por isso. Essa é a minha intenção. Não desejo para eles o que foi feito com o pessoal do dia 8 de janeiro. Agora, é absurdo isso, né? É absurdo, porque o pau que bate em Chico deveria bater em Francisco. As manifestações são muito bem-vindas, seja do lado direito, seja do lado esquerdo. O que a gente não pode admitir é nenhum tipo de violência. Isso a gente não pode admitir. E se eles fizerem isso, que respondam pelo crime de dano. Então, somente isso. Ou lesão corporal, se for alguma coisa mais grave. Pois é, daqui a pouco a gente vai acionar, inclusive, a reportagem da Jovem Pan News. As informações que chegam, inclusive, do nosso time, os indígenas estariam reclamando justamente nessa demora nas demarcações de terra. Reclamaram muito do posicionamento do Congresso sobre o marco temporal. A gente tem acompanhado, inclusive, essas movimentações e querem que o governo federal acabe com o garimpo. Tem reclamado demais também da exploração do petróleo na margem equatorial e também da possibilidade, inclusive, do avanço na perfuração na bacia do Rio Amazonas. Enfim, um conjunto aí de reivindicações, e se
a gente listar outras que foram mencionadas, querem criar uma Comissão Nacional da Verdade Indígena, querem uma Câmara de Conciliação no Supremo Tribunal Federal, enfim, querem ter um espaço também na mais alta corte do país, defendem a transição energética, enfim, são várias pautas, é um conjunto de pautas, até algumas nem se conversam. Deixa eu passar para o Dávila, só para a gente tratar dessa questão que envolve essa cobrança para uma demarcação de terras mais célere, Dávila, e também criticam muito o posicionamento do STF e do Congresso. Dávila. Bom, essa história da demarcação de terra tem a ver com marco temporal. Quem criou esse problema jurídico foi o Supremo, que se meteu numa questão que é de exclusiva competência do Congresso Nacional. A Constituição brasileira é clara, o marco temporal, isto é, a demarcação de terra indígena tem que ser baseada na data da promulgação da Constituição, isto é, outubro de 1988. Essa reivindicação absurda dos indígenas, querendo rever algo que está claríssimo na Constituição e agora conta com o respaldo do Supremo, é um absurdo. É um absurdo a reivindicação dos indígenas, é um absurdo a ingerência do poder judiciário no poder legislativo e é um desrespeito ao texto que está escrito com uma clareza ímpar. Data da demarcação de terras é a data da promulgação da Constituição brasileira em outubro de 1988. Certo. Não tem nenhuma dúvida, não tem sutileza, palavra. Dávila, eu vou pedir licença, peço licença, a reportagem da Jovem Pan News tem prioridade. André Anelli, ao vivo com a gente, vai trazer as informações de momento. Ele está em Brasília, vai trazer o que ele conseguiu apurar para a gente até aqui nessa manifestação dos indígenas. Anelli, seja bem-vindo. Obrigado, Caniato. Muito boa noite a você e a todos aqui nos Pingos nos Is da Jovem Pan. A gente consegue mostrar muito por cima, olha só, esse espaço aqui é um espaço que tem uma janela aberta justamente então para a rampa ali do Congresso Nacional. E essa rampa, nesse momento, ela está tomada por profissionais da segurança pública, policiais legislativos, polícia militar, polícia federal, uma grande mobilização das forças de segurança ali, justamente por conta dessa tentativa de invasão de indígenas ao prédio do Congresso Nacional agora há pouco. Eu faço um relato pessoal porque eu estava há cerca de meia hora atrás no plenário de número 5, lá embaixo, que é bem próximo de uma das entradas do Congresso Nacional. Eu senti uma forte nuvem ali de spray de pimenta, uma sensação horrível, e então a partir daquela sensação a gente teve a informação de que já eram as forças policiais tentando impedir e conseguiram impedir a entrada dos indígenas que queriam invadir então aqui o prédio do Congresso Nacional. O vento acabou levando grande parte do spray de pimenta lá para a entrada do anexo da Câmara dos Deputados, mas a manifestação foi concentrada realmente nessa área aqui, que eu repito, fica logo ali à frente, a gente não consegue ver, mas dá para ver que tem sinal de polícia aqui adiante. Nesse momento, todo o prédio do Congresso Nacional está fechado. Eu estou no Salão Verde da Câmara dos Deputados, vocês podem ver aqui onde ficam então os profissionais de imprensa, e essa área aqui é em frente ao plenário principal do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados especificamente. Alguns poucos parlamentares estão aqui nesse momento e a informação que nós temos é que não houve nenhum tipo de invasão, também não houve nenhum tipo de depredação, porque a polícia conseguiu agir rápido. E as informações que nós temos também são aquelas que você, né, Caniato, aí no estúdio já conseguiu passar também, através das nossas apurações aqui. Os indígenas que já estavam acampados aqui em Brasília, na região da Esplanada dos Ministérios, acabaram então se manifestando mais uma vez contrários ao marco temporal que estabelece a data de 5 de outubro de 1988 como limite para a demarcação de terras indígenas. Estabelece então a data da promulgação da Constituição Federal, a recente, a que nós utilizamos atualmente, justamente então para fazer com que as terras que podem ser demarcadas
demarcadas as que já estavam ocupadas ou já estavam sob litígio nessa data. O Congresso Nacional é a favor desse marco temporal, limitando então essa data para demarcações. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou contrário a essa tese, inclusive declarou essa tese como inconstitucional, mas mesmo assim o Congresso Nacional mantém então esse entendimento de que as demarcações das terras indígenas devem acontecer somente até 5 de outubro de 1988, aquela data em que já estavam ocupadas ou então estavam em litígio por parte dos indígenas. E aí outras questões também relacionadas a essas demarcações de terras indígenas. Os indígenas defendem então que mais terras sejam demarcadas pelo governo federal, tem reclamado inclusive recentemente com o próprio governo federal, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, principalmente a demora do governo federal em fazer demarcações de mais terras indígenas. Outra questão que também acaba pesando junto, então, a esses manifestantes é aquela possibilidade de exploração de petróleo na margem equatorial, principalmente no litoral do estado do Amapá e também do estado do Pará. É uma demanda muito sensível para os indígenas, porque várias terras indígenas ali na região seriam afetadas de acordo com eles. Então, por conta desse conjunto de reivindicações, houve realmente essa tentativa de invasão que a gente mostra aqui, uma grande presença de policiais, repito, militares do Distrito Federal, Polícia Federal, que geralmente fica aqui no entorno da Praça dos Três Poderes já fazendo a segurança do local, e também a Polícia Legislativa dando todo um apoio. Pra gente aqui, os profissionais de imprensa que estão nesse momento no Congresso Nacional, fica muito difícil fazer qualquer tipo de locomoção, porque a gente vai ver, olha só, que as portas estão todas fechadas. Por questão de segurança, todas as portas aqui foram fechadas, a circulação aqui está bem limitada e a gente, portanto, consegue acompanhar essa movimentação policial apenas do lado de fora. Mas a informação que nós temos realmente, Caniato, você que acompanha o Pingos nos Is aqui na Jovem Pan, é que não houve nenhum tipo de invasão, a polícia conseguiu agir rápido e acabou impedindo também não só a ocupação, a invasão aqui do Congresso Nacional, mas também qualquer tipo de depredação, Caniato. O momento atual exige uma reflexão profunda sobre a estrutura das políticas públicas, a necessidade de uma reforma constitucional que garanta os direitos dos povos originários e a urgência de estabelecer um diálogo mais efetivo entre governo e comunidades tradicionais. Entre as possíveis medidas que podem surgir desse contexto, destacam-se a revisão e o fortalecimento das leis de demarcação de terras, a implementação de mecanismos de participação que garantam a voz dos povos originários nas decisões políticas, a criação de incentivos à preservação dos ecossistemas associados às terras indígenas, o combate efetivo às invasões e à violência contra as comunidades indígenas, com o apoio das instituições responsáveis pela segurança pública, a promoção de programas educacionais e de valorização da cultura indígena, que reforcem os saberes ancestrais e a identidade dos povos originários. Essas ações, se implementadas de maneira responsável e participativa, podem não apenas mitigar os conflitos atuais, mas também pavimentar o caminho para um futuro em que os direitos indígenas sejam integralmente respeitados e promovidos. A mobilização em Brasília, portanto, pode ser vista como uma oportunidade histórica para a transformação de um modelo de desenvolvimento predatório em um modelo inclusivo, que valorize e preserve a diversidade cultural e ambiental do Brasil. A cobertura jornalística sobre as invasões de Brasília por povos originários tem sido intensa e diversa. Alguns veículos de comunicação enfatizam a dimensão histórica e a legitimidade das reivindicações indígenas, enquanto outros, atrelados a interesses políticos ou econômicos, criticam a mobilização e reforçam narrativas de insegurança e desordem. Essa polarização das informações é reflexo de um cenário em que a liberdade de imprensa coexiste com a tensão política, exigindo um olhar crítico e diferenciador por parte do público leitor. Muitos analistas destacam que o papel da mídia, especialmente em formatos digitais, tem sido crucial para ampliar a visibilidade das causas indígenas. Reportagens de destaque apontam para a necessidade de uma cobertura que ultrapasse a simples narrativa de protesto e que incorpore análises sobre as raízes históricas e as implicações sociais das reivindicações dos povos originários. Esse enfoque é essencial para que a população possa compreender que a luta dos indígenas é, antes de tudo,
Uma luta por reconhecimento, dignidade e pelo exercício pleno de seus direitos culturais e territoriais. Tanto se falou nesse debate sobre segurança jurídica, mas agora os povos indígenas estão sobre a égide de uma extrema insegurança jurídica, do qual o cenário para os povos indígenas cada vez mais piora. Sabe, tem toda uma questão ali de vários indígenas que chegam de fora para estudar, mas acaba indo para o nosso território. Muita gente. E é muita gente morando em cima do outro. E não tem saneamento. E está a doença, né? É um retrocesso gigante, um marco temporal aos povos indígenas, negando a nossa existência, que já estamos aqui em luta há 15, 25 anos. Então, o marco temporal, ele causa a morte de tudo. Ele é como se fosse a forca no nosso pescoço. E ele não nos é útil. Além disso, o papel das redes sociais e das plataformas digitais tem se mostrado decisivo para democratizar o acesso à informação e dinamizar a mobilização dos movimentos indígenas. Vídeos, transmissões ao vivo e publicações em tempo real têm ajudado a criar um ambiente de debate e de solidariedade global, aproximando a luta dos povos originários de um público que, tradicionalmente, estaria distante dos centros de poder. Essa dinâmica contribui para que as manifestações em Brasília sejam vistas não apenas como episódios isolados de conflito, mas como parte de um movimento mais amplo que pode influenciar a agenda política nacional e internacional. E você? O que achou de tudo isso? Deixe a sua mensagem nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever nesse canal. Até a próxima!